Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes da gente começar o vídeo, você já sabe, não se esquece de curtir o vídeo se você gosta aqui do Fadel News, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E agora eu quero começar esse Fadel News com a gente falando das enchentes que aconteceram essa semana na minha terrinha, no Rio de Janeiro. Foram enchentes catastróficas que deixaram até agora pelo menos 12 mortos. Além de inúmeras pessoas desabrigadas que perderam absolutamente tudo que elas tinham. E o grande problema que tá ficando muito claro de tudo isso, né, é em como existe uma disparidade enorme e gigantesca entre as áreas afetadas pela enchente. Porque se você ali tá no Rio de Janeiro, tá pela Zona Sul, né, por essas áreas assim mais nobres, você pode até ver alguma coisa, né, de enchente, alguma coisa assim, mas dificilmente você vai ver a cidade completamente devastada, como nas partes mais pobres da cidade. Todas as pessoas que perderam a sua vida ou as suas casas com a enchente se encontram nas partes mais pobres da cidade. E com isso viralizou um termo chamado racismo ambiental. E o que seria o racismo ambiental? É em como pessoas desprivilegiadas são muito mais afetadas por esses grandes desastres. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? Porque a gente tá começando a falar disso agora, né? Com essas grandes chuvas que a gente tá tendo agora nesse início de ano e que são comuns no Brasil e que vão provavelmente piorar cada ano mais por causa do aquecimento global que a gente tá vendo. Tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, a gente teve enchentes enormes. Eu tô aqui em Santa Catarina, onde também tá tendo um alerta de enchente. Isso é algo que se espera que vá piorar cada vez mais. E o que a gente vai começar a ver realmente, e que a gente precisa ter muita noção disso, é que quando a gente fala de aquecimento global, sabe? A gente não fala que, ai meu Deus, a humanidade de repente ela vai inteira acabar porque a gente vai cozinhar numa panela de pressão e aí a terra vai fazer assim e todo mundo vai desfiar igual o peito de frango, sabe? Cozido. Esse tipo de coisa começa afetando sempre primeiro as pessoas mais pobres. Elas vão ser sempre as primeiras afetadas. Começa a gente tendo refugiados climáticos que vão, consequentemente, ser as pessoas mais pobres, que têm menos recurso. Então a gente está ouvindo desse termo pela primeira vez, mas a gente vai ouvir cada vez mais sobre esse tipo de coisa. O mundo não vai acabar de repente, porque na verdade o que vai acabar também não é o mundo, né? O que vai acabar possivelmente é a humanidade, ou pelo menos vai sofrer grandes danos à humanidade como a gente conhece, e isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso vai ser um processo bem lento. Então, acostume-se com o termo. A gente muito provavelmente vai ouvir mais sobre ele. E agora, essa semana, a gente chegou a 100 dias de genocídio dos palestinos. São 100 dias que o povo palestino é completamente massacrado na Cisjordânia e na faixa de Gaza. E caso vocês não se lembrem, uma das pessoas que fez declarações apoiando esse genocídio foi o Noah Schnapp, que é o Will de Stranger Things. Eu vou aqui elencar tudo que ele já tinha dito sobre isso até agora, tá? Ele já tinha sido visto, gravado um vídeo onde ele tava ali distribuindo uns adesivos escrito Zionism is sexy, ou Zionismo é sexy. Não só isso, mas ele também já tinha curtido e compartilhado um vídeo zoando os palestinos. Inclusive, ele recebeu tanta mensagem que ele deletou depois desse compartilhamento e tirou o like dele, mas nunca falou sobre isso. E ele também já tinha feito um outro post no Instagram, que eu tentei achar agora, mas ele apagou. Mas ele tinha feito um post no Instagram, que ele postava lá um textão falando sobre o conflito. E ele falava uma frase que pra mim foi muito impactante. Era sempre a primeira coisa que eu penso quando eu lembro dele. Que ele falava assim, ó: You either stand with Israel or you stand with terrorism. Que, traduzindo, significa: ou você está do lado de Israel ou você está do lado do terrorismo. Como se, né, querido, as coisas fossem desse jeito. E aí, depois de tudo isso, ele resolveu postar agora, ele postou um TikTok essa semana, onde ele dizia que as crenças dele foram mal interpretadas. Mal interpretadas. E ele dizia que ele tinha conversado com pessoas de origem palestina. Inclusive, ele dá uma gaguejada nessa parte, que eu acho que ele quase engasgou ali pra conseguir falar que pessoas de origem palestina, porque tem muita gente que não acredita que existam essas pessoas, tá? E talvez ele seja uma dessas. E ele dizia que ele entendia que, na verdade, todo mundo queria a mesma coisa, que era que parassem as mortes e que houvesse paz, que
que era tudo que ele queria era paz. E ele usou, assim, termos bem neutros e vagos, que é pra realmente não deixar nada muito claro. Sabe quando a pessoa tá querendo se posicionar sem realmente se posicionar? Sem realmente falar? Coisas bem genéricas? Foi o que ele fez ali. E o que a galera acredita, né, é que ele não tá pedindo essa desculpa do fundo do coração dele, até porque ele sequer realmente deixou claro, realmente, né, assim, pelo que ele teria que pedir desculpa, o que é que ele não concorda, não falou sobre nada disso, ele não mencionou nenhuma dessas coisas que eu falei aqui, tá, que ele fez. O que todo mundo acredita é que, provavelmente, a galera de Stranger Things, né, toda a produção de Stranger Things tá sofrendo muita pressão e eles estão com medo de flopar. Porque tanto pela polêmica dele, do Noah, quanto também pela polêmica, tem um outro cara no elenco de Stranger Things, que é Brett Gelman. O Brett Gelman é aquele cara que faz aquele personagem que eu esqueci o nome, mas que é um cara meio conspirador, sabe? Meio doidão. Que é amigo da mãe do Will, inclusive. E ele também já deu várias declarações. Quando o Noah fez essas declarações, ele disse que ele apoiava o Noah, que ele realmente assinava embaixo de tudo que ele estava dizendo. E ele já deu várias outras declarações desse tipo, então aí já são 2 pessoas com esse tipo de declaração. E a gente tá vendo muito forte, inclusive nos Estados Unidos, tá? Um movimento de boicote muito grande a empresas que estão apoiando a guerra, que estão apoiando o genocídio do povo palestino. Por exemplo, o Starbucks está desesperado. Aqui no Brasil, meio que já foi de base, né? Mas não pelo mesmo motivo que tá indo mal nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil foi por uma administração ruim, etc, etc. Lá nos Estados Unidos, eles estão sofrendo um boicote muito grande, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Muito, muito grande. E eles estão tentando de tudo pra se desculpar. Começaram a vender caneca com melancia, porque o pessoal começou a fazer, né, nas redes sociais, um movimento de usar melancia caso você apoie a Palestina. Entre outras coisas assim, usar como símbolo. Então eles começaram a fazer várias coisinhas assim pra tentar fazer com que as pessoas parassem o boicote, porque realmente está prejudicando muito o Starbucks lá fora. Então, com certeza, a Netflix e toda a produção de Stranger Things deve estar com medo de acontecer a mesma coisa com Stranger Things, por causa de todas essas falas do elenco. Mas e aí? Eu gostaria muito de saber de vocês. Vocês são do tipo que esperam fazer um boicote realmente a empresas que têm algum posicionamento que vocês não concordam? Ou vocês acham que não, que isso não tem nada a ver? Fico curiosa. Inclusive, já que a gente tá falando, né, do genocídio da Palestina, o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, ele deu uma declaração, né, falando sobre esses 100 dias do conflito, aonde ele dizia que ninguém vai nos parar. Nem a corte de Haia, nem ninguém. Um discurso, assim, que eu juro, parece discurso de vilão de desenho animado. Você fala, nossa, sinistro. E agora a gente precisa falar de mais um truqueiro brasileiro causando nos Estados Unidos. Dessa vez é a Patrícia Leles, que tá sendo procurada pelo FBI. E juro, teve um post do FBI falando que estavam procurando ela por uma fraude milionária. Aparentemente, de acordo com o FBI, a Patrícia Leles, ela estaria se passando por uma advogada de imigração que ajudaria pessoas a conseguirem vistos americanos de moradia. E aí ela teria aplicado golpe a essas pessoas, né? Dizendo que ela estava ajudando essas pessoas a conseguirem vistos E2 e EB5, que são vistos que te dão a residência legal nos Estados Unidos. E essas fraudes seriam aí de mais ou menos uns $700 mil, que dá, convertendo, 3.400.000 reais. De acordo com as acusações do FBI, ó, ela teria enganado imigrantes, né? Solicitando investimento de $135 mil para investimentos imobiliários no Texas, e que ela teria usado esse dinheiro para comprar e reformar uma casa para ela mesma. E que aí ela teria, né, para manter aí esse esquema, ela teria feito falsos formulários de imigração, forjado assinatura, criado falsos recibos de um suposto projeto de investimento, né? Teria feito também falsos números de processo para dizer que o processo foi protocolado. Disse até que ela meio que fez amigos dela fingirem em chamada de vídeo que eles eram funcionários do governo americano, que era para conseguir mais dinheiro ainda das vítimas. Falaram até que num desses momentos, né, uma dessas vítimas, ela teria se negado a pagar a Patrícia Leles,
país. E aí, ela teria ameaçado a pessoa de tirar os pais da pessoa do país. Enfim, né? São várias acusações de fraude eletrônica, transações monetárias ilegal, roubo de identidade. Que a gata, se ela for condenada, né? Ela poderia pegar até 30 anos de prisão nos Estados Unidos. Sendo que a própria, ela foi no Twitter e ela falou sobre isso. Ou seja, a gata não tá super escondida, ela tá aí na internet ainda. E ela falou que eles já sabem que ela tá exilada politicamente. Ela usou esse termo, exilada politicamente. Ela disse que foram vários meses de falsas acusações e perseguição, né, do governo americano em relação a ela. Que ela roubou as provas, que é pra ela poder garantir a segurança dela e tal, né? E aí, ela mandou aí uma história, disse que o governo americano tem o lado deles da história e que ela tem o dela. É isso, a gata tá dizendo que ela é inocente. E aí, aqui, eu quero lembrar pra vocês de algumas coisas. Tem matéria na internet que você encontra dizendo que a Patrícia Lely seria uma mitomaníaca. Ou seja, uma pessoa que é viciada em mentir. Uma dessas doidinhas da internet, sabe? Tipo, ela já falou que ela seria uma ex-namorada do Eduardo Bolsonaro. E disse que ele, inclusive, tinha ameaçado ela quando eles terminaram a relação. Ela foi, inclusive, a pessoa que começou com o apelido de Bananinha do Eduardo Bolsonaro. Foi ela. Ela também já acusou o Marco Feliciano de tentativa de estupro. Já denunciou o assessor do Marco Feliciano por cárcere privado. A Patrícia Lely, ela sempre tá metida em algumas tretas, assim, tá? E aí, um tempo atrás, ela foi indiciada pela Polícia Civil de calúnia, denunciação caluniosa e extorsão. E aí o delegado disse que ela era mitomaníaca, né? É daí que vem essa história. Mas o juiz, que foi responsável pelo caso, disse que não tinha alegações, assim, realmente fortes o suficiente pra ter uma ação penal. Então o caso foi arquivado. Mas, assim, ela é uma pessoa que tá sempre metida em algumas tretas. Então, a gente vai ter que ver aí o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história toda. Mas, pro bem da Patrícia Lely, se ela estiver no Brasil, o Brasil, ele não manda embora brasileiro se você cometeu crime pra ser julgado em outro país. Que a gente conhece algumas outras pessoas que já fizeram exatamente isso. Pessoas que, inclusive, precisavam muito ser julgadas pelos seus crimes. Mas que fizeram exatamente isso, voltaram pro Brasil e estão aí, ó, soltos, depois de crimes horríveis. Eu não vou mencionar aqui quem é, mas fiquem sabendo que tem. E a gente já falou aqui no Fadel News, inclusive, exatamente desse caso. Então, né, se ela voltou pro Brasil, é só não voltar pros Estados Unidos, basicamente. KKKK. É isso, gente. A justiça, ela é uma ilusão. Não existe, de fato, justiça no mundo, sabe? Que ótimo termo pra gente terminar, né, o Fadel News, assim. Terminamos numa baixa aqui. Desculpa, vocês vão me desculpar dessa vez, tá? Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. E vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!